Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom, antes de começar aqui o nosso painel, eu gostaria de apresentar aqui os nossos dois feras, né? Nós estamos com o Billy. O Billy é biomédico, mestre e doutor em neurofisiologia pela UFRJ, fundador e CEO da ForBrain, pioneira em neuromarketing no Brasil e da spin-off Synapse, primeira empresa brasileira que integra neurociência e inteligência artificial para a predição de comportamento do consumidor, trabalhando com clientes como Globo, Mercado Livre, Bradesco, Nestlé e Unilever. É coordenador também em neuromarketing e neurociência do consumidor da ISPM e professor de pós-graduação da PUC, Rio Grande do Sul e Paraná. Uma salva de palmas para o Billy, pessoal. A Neiva é fundadora e sócia da Blue Six Tecnologia, empresa pioneira na América Latina em soluções de Interaction Analytics, experiência do cliente aplicada ao comportamento humano, onde atua atualmente como presidente do conselho. Com mais de 40 anos de carreira, construiu trajetória em empresas como Portugal Telecom, Contax, CSU, Card System, Teleperformance, entre outras, atuando em áreas de operações, qualidade de tecnologia e desenvolvimento de pessoas e experiência do cliente, incluindo atuação internacional em Lisboa. Fundou a Blue Six aos 56 anos e hoje dedica-se ao estudo de neurociência, comportamento humano, consumo e os impactos de inteligência artificial nas relações entre empresas e pessoas. Além de tudo isso, é analista de sistemas, professora, palestrante e articulista no jornal Empresas e Negócios do Valor Business. Perfeito? Vocês viram o tamanho da responsabilidade hoje aqui, né? Então, pessoal, eu vou abrir aqui o painel trazendo o nosso grande mote do dia de hoje, né? O cérebro do cliente, o que realmente decide uma experiência humana. A experiência do cliente não é determinada apenas pelos atributos funcionais de um produto ou de um serviço, mas principalmente pela forma como o cérebro interpreta, processa e memoriza cada interação. Então, eu vou abrir aqui hoje o nosso painel, direcionando ao Billy a primeira pergunta, e Neiva fica à vontade para complementar. Gostaria de perguntar para vocês o que podemos debater perante a seguinte provocação: se não gera emoção, não gera decisão. Como garantir consistência de percepção em jornadas multicanais e complexas? Deixo com você, Billy. Uau, desafio. Bom dia para vocês. Prazer estar aqui. O cérebro, o sistema nervoso o que comanda os nossos comportamentos, é um grande sistema de informação, né? A vida é uma troca constante entre matéria, energia e informação. E os nossos organismos estão aqui para se manter vivo. Esse é o motor principal da gente. E essa troca de informação, ela baseia-se, então, numa série de comandos que a gente vai processar o que está chegando para a gente através dos nossos sentidos, que é a nossa percepção, e imediatamente depois a gente tem que dar valor para essa percepção, valor para essa informação que chegou até a gente. Esse valor é o que a gente chama de emoção. Emoção não é um sentimento. Emoção é a forma como o nosso organismo interpreta essas informações e, a partir disso, ela dá um valor. Esse valor eu vou chegar perto, vou interagir, é importante para a minha sobrevivência, ou eu vou me afastar, isso é alguma coisa ruim para mim. Uma coisa tão básica como essa, que a gente divide desde a bactéria até o ser humano, todos os seres vivos funcionam da mesma forma. O que acontece, então, é que para a gente decidir, a gente precisa desse comando de valor, que está dizendo para a gente, isso aqui é importante ou isso não é importante. A coisa mais interessante é que, no Descartes, a gente tem o ser humano pensando, né, como epistemologia, pensando assim, penso, logo existo. E, a partir dali, a compreensão de que o raciocínio lógico, etc., distingue o ser humano dos animais e, portanto, essa racionalidade é garantida sem emoção, se colocou dentro do pensamento que se tem hoje. Então, para eu ser um bom decisor, eu tenho que afastar a emoção, porque a emoção me atrapalha, a emoção é uma coisa animalesca.
A emoção é o que eu divido com todos os animais. O que o ser humano tem de verdade é essa propriedade cognitiva de pensar sozinho e de conseguir tomar suas decisões. Só que desde um cientista chamado Antônio Damasio, ele conseguiu mostrar para a gente uma coisa fantástica. Esse motor que decide esse motor que avalia as nossas interações, que eu estou chamando aqui de emoção, se ele não estiver presente, a tomada de decisão ela é ruim. E ele prova isso com pessoas que têm lesões nas áreas de processamento da emoção. Essas pessoas são pessoas que você pergunta para ela qual o nome, ela sabe dizer, ela sabe fazer conta muito bem, ela sabe ter noção sobre as coisas, do que está acontecendo. Só se você pergunta para ela, é essa blusa ou é essa blusa que você vai usar hoje? Ela vai demorar uma eternidade para conseguir tomar essa decisão, porque o processo emocional para ela que diz o seguinte, acho que eu vou ficar mais bonitinha nessa roupa, não existe. Então, quando a emoção ela é extraída do processo, ela simplesmente detona a nossa capacidade de decisão. O que faz a gente pensar é que, a todo instante, quando a gente está falando de gestão da experiência do cliente, nós estamos falando com a gestão das emoções desse cliente. Quanto melhores for essa gestão dessa emoção, melhor essas pessoas podem tomar decisão, obviamente, em favor daquilo que a gente está ofertando para elas. Começa por aí. Muito bom, Neiva, fica à vontade. Bom dia, queridos, é um prazer estar aqui. Miriam, muito obrigada. Estou nervosa, Miriam, sabia? Eu falei para ela. E estou muito feliz, né, estar aqui com o Billy, com a Cíntia. E eu vou colocar uma pimentinha nessa história no nosso entendimento. Conforme a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 68% dos brasileiros se identificam como ansiosos. De maneira efetiva, diagnosticado, pelo menos 19 milhões de brasileiros foram diagnosticados com transtorno de ansiedade. O que eu quero dizer é que quando um público como esse chega numa central de relacionamento, ele não chega neutro, ele já chega bem complicado do ponto de vista de expectativa e de relações. Portanto, se a emoção decide e ela faz parte do fator do processo decisório, uma coisa que eu coloco aqui é o que nós estamos gerando de emoção para os nossos clientes dentro da jornada que a gente descreve para eles nas centrais de relacionamento. Aí, essa emoção, no caso, ela se torna importante no fator de decisão, mas ela também tem que ser transformada e complementada no sentido de fidelizar esse cliente, ou seja, esse cliente entra numa central de relacionamento já ansioso, a gente tem que garantir a melhor ou a melhor experiência para que ele possa efetivamente entender que a emoção faz parte, mas também a previsibilidade, aquilo que ele vai receber no atendimento tem que fazer parte e a consistência. Então, eu acho que no nosso entendimento, nos estudos que a gente faz também na Blue, estes itens complementam. Então, decisão, Damasio, o professor Damasio, né, o médico português identificou isso com essas pessoas com lesão cerebral, mas quando a emoção faz parte da composição de decisão, eu preciso garantir um complemento com previsibilidade e consistência. A partir daí, eu entendo que esta decisão aterriza e ela se transforma num item, num indicador de relacionamento para o cliente. Faz sentido? Faz total sentido e principalmente a palavra que você utilizou, que eu complemento aqui, essa gestão de expectativas, ou seja, o que as pessoas desejam. Porque desejo é uma coisa criada, necessidade é uma coisa intrínseca, né?
Necessidade a gente tem de comunicação, necessidade de alimentação, a gente tem essa necessidade. Agora, o desejo de usar aquele aparelho para eu me comunicar ou de ir naquele restaurante para alimentar, ele é criado. Então, a gente entender como é que estão esses desejos das pessoas e que comandam, portanto, suas expectativas. E entender, em última instância, como é que a experiência está gerando algo e qual gap que está existindo entre essas duas variáveis para que a gente reconheça. E aí vem um ponto que eu acho que é super importante. A gente precisa ter instrumento de mensurar. A gente precisa ter forma de entender o que está acontecendo nessa emoção. E aí que eu acho que a neurociência ajuda a gente a não só organizar e entender o problema, mas também apresentar ferramentas que a gente tem utilizado lá na ForBrain, por exemplo, de mensurar o inconsciente da pessoa, mensurar aquilo que ela não está falando. Utilizar metodologias que, de fato, você consegue entender esses aspectos emocionais aonde ele surge, que é nesse inconsciente. E aí eu acho que a gente tem uma ferramenta muito boa para fazer essa gestão da emoção, para entender por que as pessoas estão decidindo como elas decidem. Senão a gente fica numa caixa preta e a gente só vai ficar falando aqui, é importante. Mas tá bom, mas como é que eu torno isso acionável? Acionável é quando a gente usa esses instrumentos para ajudar a gente também, aí a empresa a decidir melhor, né? Perfeito. E a gente acaba conectando o tema com a palestra anterior da Roberta, que estava falando de tecnologia, de ferramentas, mas o quão a necessidade do humano para essas análises, e que a gente está dando um zoom em sentimentos, tudo isso pensando nas jornadas, né? Então, pensando nisso, eu gostaria de perguntar para vocês quais os principais desafios sob a ótica que o esforço é o maior inimigo da experiência. Quanto menor a carga cognitiva, maior a satisfação. É correto a gente pensar dessa forma? É e não é. A resposta é depende. Porque é o seguinte, tudo depende da expectativa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente vai, por exemplo, tem uma amiga que recentemente foi fazer um curso, e ela foi fazer esse curso na Itália, com Marcelo Gleiser. Ele está morando lá e ele está fazendo esses cursos lá. Vamos combinar que não é igual você ir aqui num bairro para fazer um curso dentro da escola. Ela teve que arrumar passagem, ela teve que arrumar lugar para ficar, ela teve que não sei o quê, enfrentou hora de voo, etc, etc. Mas qual que é a expectativa dela? Essa experiência dela e o esforço que ela está tendo para alcançar alguma coisa, ele está sendo recompensado? Então, depende muito do que a gente está falando enquanto experiência, do que a gente está ofertando. O que é importante é entender, de fato, qual que é essa expectativa e compreender como que na jornada essa gestão do esforço está sendo feita. Fato é, o nosso cérebro, ele é um grande preguiçoso. Se a gente for parar para pensar, boa parte do consumo de energia que o nosso corpo tem vai para o cérebro. A gente consome muita energia. E isso, do ponto de vista da sobrevivência, é um problema. Então, assim, a gente tem que economizar energia. Afinal de contas, lá na savana, o negócio não era fácil, abundante, não tinha comida toda hora, você tinha que controlar essa energia. Então, a gente tem uma propriedade de não querer se esforçar. Isso é fato. Só que aí que vem a beleza, porque o ser humano, ele não reage só no mundo concreto, ele reage no mundo simbólico também. Então, como que você dosa essa coisa do mundo concreto, que é toda hora eu estou querendo reduzir esse nível de esforço e de energia, mas ao mesmo tempo eu estou no mundo simbólico que eventualmente faz sentido ficar numa fila porque está tendo o lançamento do iPhone de não sei o quê, e eu vou ter aquele esforço porque aquilo virou o quê? Virou uma experiência. O esforço virou a experiência. O cara que fica lá plantado com uma barraquinha para assistir o show, o cara está num baita de um esforço, porque o esforço virou a própria experiência. Simbolicamente, agora ela tem uma nova característica. É claro que quando a gente está falando aqui de redes de relacionamentos, a gente está falando de call center, a gente está falando de centrais de relacionamento, tudo tem que ser visto dentro do seu escopo. Mas um sujeito que eu gosto muito também
ele diz uma coisa que é fantástica, né? Se gastou bilhões de pounds, de libras, euros, para construir um trem subterrâneo que vai de Londres para Paris. E se eu revertesse esse trem, ao invés de ser um trem rápido, fosse um trem devagar, e eu revertesse esses bilhões e bilhões em champanhe de graça? Como seria essa mesma viagem? O que a gente tem que reconhecer é que, às vezes, a gente acha que o tempo é a compressão que eu preciso para entregar a melhor experiência. Mas a gente, de novo, a gente é simbólico. O tempo, por exemplo, de uma boa conversa vai muito mais rápido do que o tempo de uma má conversa. Na prática, é o mesmo tempo, só que a percepção muda. A gente está, em última instância, lidando com o cliente numa gestão de percepções e emoções. Como é que a gente modula isso? Como é que a gente constrói jornadas que a pessoa nem percebeu? Como é que a gente constrói jornadas que, na verdade, ela acha que aquela jornada é factível e boa para ela? Então, essas são provocações. Eu não tenho respostas, mas são provocações que eu faço. E quando, no meu entendimento, a gente está falando de esforço, e aí trazendo para o mundo de CX, de experiência do cliente, o esforço, para mim, é um fator que destrói a experiência. Sem sombra de dúvida. Você ter um esforço para se relacionar com uma marca é deteriorar aquela experiência. A gente desenvolveu algumas metodologias, era isso que a gente falava agora há pouco com o Billy reforçou aqui. Não adianta nada ter todas essas configurações se você não puder medir isso, se você não puder transformar comportamento em indicador. Se você não conseguir, você efetivamente só vai ficar no campo da ilusão ou da percepção. A gente desenvolveu algumas metodologias, como, por exemplo, o mapa de exaustão. Hoje, a gente consegue, através da identificação, e nós analisamos em torno de 1,5 milhão de interações por mês. Então, a gente consegue explorar esses indicadores. Então, no mapa de exaustão, a gente levanta 9 pilares diferentes, onde a gente fala do desgaste, do esforço, da dificuldade que o consumidor tem com aquela marca, e principalmente relacionado com a decepção. Ele gera um resultado dessa relação. Uma outra coisa que a gente também identifica é o índice de satisfação do cliente. Ele tem que ser percebido. E o Billy mencionou aqui tecnologias que você sente, você mede desde sentimento, modulação de voz, as características no caso da conversa, e o mais importante, ele colocou uma frase aqui, tecnologias que identificam nem aquilo que foi dito. Isso é determinante tanto em relação de cliente e consumidor, marca, quanto na geração de novos produtos. Então, no meu entendimento, o esforço tem que ser medido, combatido, tratado, ele pode ser dividido em pilares e ele, para mim, destrói efetivamente uma relação. Agora, o esforço que o Billy falou, por exemplo, eu passei um esforço como esse há uns 40 anos atrás, que é ficar na fila para ver o Queen quando veio no Brasil. Foi um mega esforço, passaria de novo, Billy, quantas vezes fossem necessárias. Muito bom. Eu vou emendar nessa provocação que vocês acabaram trazendo o seguinte ponto. Uma única experiência memorável supera dezenas de experiências corretas? E aí, tangibilizando um pouco do nosso mundo corporativo aqui, né? Como redesenhar experiências críticas para gerar memória positiva e diferenciação? O que a gente chama de experiência correta, né? Eu acho que quando o foco está na empresa e quem está ofertando o serviço, e a gente tem os KPIs que orientam esse nosso serviço e que olham para indicadores e incentivos e que se traduzem, portanto, numa resposta
esta é uma experiência correta, a gente está errando do ponto de vista da minha avaliação do que é o correto nessa história. Porque o correto tem que estar na centralidade de quem eu estou atendendo. E estar nessa centralidade é fazer essa gestão de emoção que gera uma memória. Então, assim, tem uma coisa que eu dou aula em pós-graduação, né? E quando eu comecei a dar essas aulas, eu sempre citava um caso que era um caso que todo mundo falava, é mesmo, né? Eu chegava para as pessoas e falava assim, onde que você estava no 11 de setembro de 2001? Hoje eu já não posso fazer, porque os alunos já não têm essa memória, porque eles eram crianças, etc, etc. Mas como eu estou num público diverso, muitos de vocês vão ter essa memória muito clara. Eu estava fazendo tal coisa, eu estava em tal lugar, etc, etc. Esse evento, que foi um evento memorável, foi porque emocionalmente ele teve uma carga gigantesca. Emoções fortes geram memórias fortes, não tem como. No nosso caso, quando a gente está falando aqui de experiência do cliente, a gente tem que entender que nessa gestão de emoção é uma gestão de memórias futuras, não tem jeito. Se uma pessoa não está sendo bem tratada, se o esforço dela é muito alto, ela vai registrar aquilo e na próxima interação ela vai querer desistir daquilo, né? Então, como que a gente está construindo marca? Porque marca nada mais é do que uma entidade mnemônica, uma memória que foi criada. E isso vai gerar na gente capacidade de querer se relacionar mais, capacidade de querer contar para os outros, e a gente conta para os outros de coisa ruim, mas a gente gosta mesmo de contar de experiência ruim, é ou não é? Fala a verdade. Você gosta de ficar falando, não, foi uma experiência ótima que eu tive, fui muito bem atendido. Agora, nossa, foi uma porcaria, o pessoal não me atendeu, fiquei esperando, não sei o quê. É ou não é? Ué, se acontece com a gente que está dentro da área, imagina com um sujeito que está do outro lado que não tem nada a ver com isso aqui. Ele só quer receber uma coisa boa. Então, o que eu penso é o seguinte, essa gestão do correto, ela sempre tem que estar alinhado com isso que a gente está falando. Boas experiências vão gerar memórias, e memórias são contaminantes. O ser humano é um animal gregário, social. Aquilo que ele passa de experiência ruim, ele precisa contar para o outro, porque é uma forma de manutenção da sobrevivência. A gente aprendeu isso há muito tempo. Está hardwired dentro da gente, entende? Não tem como a gente escapar disso. Então, essa é a minha forma de enxergar o que você perguntou. Muito bom. Você concorda, Neiva? Eu acho que a experiência, que nenhuma experiência memorável, bate com Billy, gera lembrança, marcou. Agora, uma experiência positiva, para mim, ela tem que ser consistente. Então, ela tem que ser recorrente, porque senão é famoso voo de galinha, né? Todo mundo conhece, a galinha lá, tum, ela não alça voo. Então, ela tem que ser consistente, ser repetida, ela tem que ficar marcada dentro, na cabeça do cliente, do consumidor, uma coisa que é previsibilidade, o cérebro gosta disso, né? Segurança, o que é previsível. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Eu caí na besteira de pintar a casa, né? Obra, tal, pintor. Então, eu estou há 2 meses quase pintando lá de fora. A casa não é grande, gente, não é isso. É que tem chuva e assim por diante. E o que é positivo no exemplo da consistência? Eu trabalho muitas horas, tanto dentro de casa, em home office ou fora, né? E quando volto, o senhor que assumiu essa atividade, ele deixa o canteiro de obras impecável todos os dias. Então, eu já sei que eu vou chegar e a casa está lá do lado de fora, tudo arrumado. Os tamborzinhos de tinta, os pincéis, tal. A consistência, para mim, e baseado nessa experiência boa, e aí depois provocar o Billy, gera um outro ponto, que é a confiança. Então, isso que eu acho que a gente... E um monte de gente querendo saber qual que é o telefone do pintor. É o senhor Luiz Carlos Teixeira, e eu moro em Itupeva, e ele atua na região. É isso. E eu estou com o celular dele disponível.
Ele é um cara muito simples, bacana, mas ele gerou isso em mim. Eu odeio tudo que está relacionado com obra, essas coisas, porque a reforma só termina quando a gente põe o pedreiro para fora, geralmente é assim que se diz. Mas esse caso não. Então, o que a gente está tendo de uma experiência é porque ele garantiu consistência e gerou em mim confiança. Qual é a possibilidade de eu chamar o seu Luiz de novo ou de indicar o seu Luiz? 100%. Então, o que eu percebo? Quero coisas memoráveis na minha vida para garantir lembrança, mas eu quero experiências positivas para gerar confiança. Não, faz todo sentido. Eu criei um acrônimo que chama FLUI, que eu acho que ele mostra como é que essas relações ajudam a gente. Facilidade, liberdade, urgência e intimidade. Porque quando você está falando de consistência e geração de confiança, você está falando de uma consistência de uma coisa que é fácil, ou seja, não existe tanto esforço. Traz liberdade no sentido de você não precisou ficar lá vendo ele, certo? Então, quando você trabalha a liberdade das pessoas, as pessoas precisam de autonomia. Isso é uma condição do ser humano. O ser humano, quando ele coloca aprisionado de alguma coisa, já era. Então, no caso aqui de CX, não, a única forma de se comunicar pela gente é nesse canal. Aí qual que é o canal? É um WhatsApp. E que WhatsApp que é? É uma pessoa? Não, é um bot. E que bot que tem que fazer? Você tem que passar por 3.343 opções para chegar e falar, eu preciso falar com a pessoa, certo? Você botou a pessoa presa dentro desse troço, o que vai acontecer? Vai dar problema, certo? Para não falar outra palavra que quase falei aqui. Entendeu? Urgência. Você tem que entender que a urgência das pessoas é lidar com o tempo das pessoas. Esse tempo, na verdade, é a previsibilidade do tempo, não é o tempo. Como a gente falou aqui, eu posso me esforçar num tempo elástico para conseguir alguma coisa, porque a minha previsibilidade era esta. Eu vou fazer um curso, não sei aonde, eu vou enfrentar, não sei o quê, mas está previsível. Quando a gente destrói a previsibilidade do tempo, a pessoa fica pau da vida, porque ela acha que vai acontecer num tempo e não acontece, certo? E, por fim, a gente fala de intimidade, que é conhecer as pessoas. Eu estava pensando aqui, uma das formas que a gente já faz há trocentos anos de lidar com uma pessoa dentro de um call center é colocar a pessoa em espera. E aí a gente coloca a musiquinha o quê? Da firma. Você não entendeu quem é a pessoa do outro lado. A pessoa está precisando resolver o problema e ela está escutando a musiquinha de quem? Da firma. E fica aquela musiquinha, geralmente a gravação ruim, e aí você fica aquele troço. Você está gerando uma experiência boa? A marca está aparecendo dezenas de vezes dentro da pessoa falando, eu vou matar esse negócio. É ou não é? Isso acontece com a gente, está todo mundo rindo, está todo mundo se identificando, mas a pergunta que eu faço é, por que ainda continua? Muito bom. Pessoal, eu vou seguir para a última pergunta aqui com vocês. Cadê o A? Vamos dizer, muito bom. Foi super natural, né? Foi super, a gente ensaiou aqui em tempo real. Mas eu vou conectar o tema da consistência que você trouxe, muito bem colocado, Neiva, e fazer a seguinte pergunta para vocês. É importante, então, é necessário nós desenharmos jornadas considerando gatilhos cognitivos e emocionais que realmente influenciam o comportamento, né? Isso é um fato, a gente percebeu aqui pela fala de vocês. Agora, a questão é o quanto a neurociência está, ou deveria estar, integrada ao nosso planejamento estratégico. Aí eu vou pegar. E aí eu me sinto até excluída e não representada. Tenho orgulho de dizer que eu sou uma mulher de 65 anos e estas jornadas escritas em atendimento para os 60 a mais, geralmente não contempla o que somos. Nós não somos seres infantilizados e a gente geralmente vê esse comportamento nos atendimentos. O que eu percebo?
A neurociência, geralmente as pessoas, quando olham neurociência voltada para os negócios, imagina que a neurociência está para persuadir. Eu entendo que a neurociência está para compreender. E, para mim, não faz sentido uma empresa não usar neurociência para escrever jornada, desenhar produto, montar centrais de relacionamento, criar filas de espera e abolir a musiquinha. Não estão olhando o comportamento humano na hora de produzir as coisas. As empresas, infelizmente, Cíntia, Billy, no meu entendimento, amigos, não vou generalizar, porque isso é um absurdo, mas invariavelmente usam indicadores de resultados e não avaliação do comportamento humano para geração de produtos, para geração de negócios. Nós estamos falando de gente. Você tem que entender como gente funciona para você poder negociar, fazer negócios. Então, nesse aspecto, eu acho que é premente, é fundamental, é necessário. Aí vocês podem falar, Neiva, você está defendendo o seu peixe, porque a gente faz estudos muito profundos sobre isso, a gente tem mapa de exaustão, indicador de ansiedade, a gente usa o ciclo circadiano, que é o relógio biológico, para sugerir para os nossos parceiros os melhores horários para eles abordarem comercialmente um cliente. Tudo isso a gente coloca na prática, mas não é por isso que a gente defende esse tipo de coisa. A gente defende porque quem já conheceu os dois lados do balcão, tanto atuou na área de atendimento, e eu tenho muita experiência. Eu estava falando para o Billy, eu vendia fita crepe em 1981. Essa plenária não tinha nascido e eu já estava no telefone. Então, quando você conhece os dois lados do balcão, você entende que quanto mais ciência você colocar dentro deste negócio, melhor vai ser a forma de receber o retorno. Aí quase comi o tempo do Billy. Não, eu acho que brilhante sua colocação. Eu acho que a gente está falando de centralidade do cliente há dezenas de anos. Mas centralizar no cliente é entender quem ele é genuinamente. E eu tenho muitas lentes para entendê-lo, né? A gente já usa as lentes da sociologia, a gente já usa as lentes da economia, mas as lentes da psicologia, da neurociência, trazem para a gente uma propriedade diferenciada para a construção estratégica. Porque a gente começa a perceber que as pessoas têm limite, as pessoas têm fadiga, as pessoas estão querendo e desejando coisas, as pessoas têm um cérebro que está ali por trás, que está comandando essa Tem o resposta. tema das multigerações também, que agora a gente tem que adicionar. Exatamente. Qual a influência que a gente tem dessas gerações, dos contextos sociais sobre um cérebro que está se adaptando e que está em mudança, né? A atenção completamente fragmentada, né? O hackeamento do sistema dopaminérgico, que faz com que a gente fique querendo toda hora gratificação instantânea. Esses são temas que são centrais ao entendimento do que são as pessoas. Então, na minha visão, centralidade do cliente é você, de fato, investir no conhecimento sobre gente. E aí vem a questão que a gente também discursa aqui, que é: os instrumentos estão aí disponíveis. Você pode utilizar, eles já estão sendo utilizados por várias empresas. Cabe a você reconhecer agora como, né, eu posso utilizar isso dentro da minha construção da estratégia, como eu posso usar isso no desenvolvimento da minha tática e operacionalmente dentro da dinâmica que, obviamente, cada área aqui vai se apropriar, né? Muito bom. Miriam, eu vou seguir aqui para o meu encerramento. Vou deixar uma frase aqui para cada um de vocês. Ao meu ver, experiência é a forma mais rápida de construir ou destruir confiança. Confiança nasce quando expectativa e entrega se encontram sem fricção.
Essa é a minha forma de pensar. Pessoal, Miriam, eu passo a palavra aqui a você. Neiva e Billy, foi um prazer. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Isso, pode exaltar, sim, Daniel. Olha o pessoal da Blue ali. Tem fã-clube aqui. Mas eu ouvi uma frase agora, do meu lado, dizendo assim, que painel gostoso, que painel leve. E é isso, né? Como é importante a gente ouvir essa reflexão sobre neurociência, porque a gente tem muitos painéis aqui táticos, né, que trazem sobre o dia a dia, mas a gente precisa refletir sobre o que realmente decide uma experiência, né? O que está no cérebro do nosso cliente, cliente interno, cliente externo. Então, e nada melhor do que vocês aqui para poderem falar a respeito desse assunto. Muito obrigada, foi excelente. Obrigada, Cíntia, primeira vez como mediadora. Neiva e Billy, primeira vez também aqui no palco do Smart com a gente. Muito obrigada pela generosidade de vocês trazerem tanto conhecimento. Obrigada. Passa uma salva de palmas, gente. Obrigado, gente.